No capítulo deste sábado, 28 de fevereiro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Josué está bem informado sobre a situação financeira de Francesco e parece que ele está mais feliz ao saber que Francesco está se recuperando da crise. Janete fala que Francesco vendeu alguns imóveis dele para poder se recuperar da crise. Antônia e Luísa ficam escutando Janete e Josué falarem de Francesco. Janete deixa claro para Josué que ninguém derruba Francesco facilmente. Josué quer que Janete vá cobrar a Francesco o dinheiro dela, que está no banco dele. Janete pede só mais um tempo de paciência, porque Francesco falou que assim que pudesse iria pagar ela. Josué parece que não gostou do que Janete falou e pergunta se ela está acreditando no Francesco. Luísa se mete na conversa, deixando claro para Josué que Francesco é um homem de palavra. Josué fala arrogante com Luísa, perguntando se ele perguntou alguma coisa para ela. Luísa percebe que falou demais e pede desculpas. Janete tenta disfarçar a situação falando calmamente para Josué que depois eles falam sobre isso. Eles não devem ficar falando essas coisas na frente dos empregados. Antônia concorda com Janete. Josué olha de cara feia para Antônia também, e Antônia fica olhando para ele sem baixar a cabeça. Inês explica para Marco Antônio que Francesco não quis acordar ele porque ele podia estar muito cansado da viagem. Naná fala para Marco Antônio que Francesco e Paula já foram trabalhar desde cedo. Marco Antônio se explica porque dormiu bastante. Inês conta para Marco Antônio que Francesco acordou tão feliz que parecia outro homem. Marco Antônio deixa claro que ele também voltou mudado dessa viagem. Naná fica curiosa para saber por que ele está falando isso. E Marco Antônio fala que ele vai mudar o rumo da vida dele. Ele pede licença porque ele vai sair agora. Mariana recebe Marco Antônio na mansão de Gumercindo. Ela confessa para Marco Antônio que ela está achando estranho ele daquele jeito jogado. Marco Antônio fala que ela tinha que ver como ele chegou então. Mariana pergunta para Marco Antônio o que ele quer lá. Marco Antônio diz que quer conversar com a Rosana. Mariana quase manda ele ter respeito por Rosana, querendo ensinar ele a chamar ela de Senhora Rosana. Marco Antônio nota o espanto de Mariana por ele procurar por Rosana e manda ela ir chamar Rosana. Mariana diz que sim, ela vai chamar Rosana, falando para ele ficar à vontade. Marco Antônio quer muito que a Rosana compreenda e perdoe ele do passado. Enquanto isso, Maria do Socorro está conversando com as filhas e afirma que ela sabe que Gumercindo é infeliz morando lá. Angélica, conhecendo Gumercindo como conhece, afirma que isso é verdade. E Rosana também enxerga isso, que Gumercindo acha que foi burrice eles terem ido morar lá. Maria do Socorro fala que elas não precisam repetir isso para ela, porque ela já escutou da boca de Gumercindo isso. Ela fala que também a sociedade de Gumercindo com Francesco deixou ele mais desanimado do que ele já estava. Tomara que ele consiga o dinheiro dele de volta. Mariana aparece falando na frente de Maria do Socorro e Angélica que o Marco Antônio quer falar com ela. Rosana se espanta por Marco Antônio estar lá e olha para a cara das duas que também estão surpresas com isso. Maria do Socorro vem com aquele tipo de arrogância dela, falando que Marco Antônio não tem nada para falar com ela, já que ele devolveu ela uma vez. Angélica chama a atenção da mãe, pedindo que ela deixe a Rosana ver o Marco Antônio. Maria do Socorro fala que irá deixar sim. Angélica sorri para a irmã. O que ela mais quer é que a Rosana seja feliz. Rosana fica balançada com a presença de Marco Antônio na sua casa procurando por ela. Mariana vê que Rosana ficou feliz em saber que o Marco Antônio está lá querendo falar com ela. Depois que Rosana sai, Angélica fica contente pela irmã. Ela não consegue esconder a felicidade, abrindo um sorriso enorme para Maria do Socorro, que não consegue entender a felicidade dela naquele momento. Rosana fica surpresa ao ver o Marco Antônio barbudo. Ele conta que ele chegou de viagem de madrugada e ele queria muito falar com ela. Rosana não sabe o que o Marco Antônio teria para conversar com ela. Marco Antônio pede para Rosana não ficar desconfiada com ele, porque ele foi lá em paz. Rosana não sabe o que ele pode querer dela. Marco Antônio deixa claro que ele quer conversar com ela. Rosana não entende o que Marco Antônio quer conversar com ela. Marco Antônio começa a falar de um jeito esquisito, dizendo de cara para Rosana que ele não ama ela.
Rosana não gosta muito do jeito como Marco Antônio falou, mas ela deixa claro que ela já sabe disso. Marco Antônio depois se aproxima de Rosana com um olhar sedutor. Fala que mesmo assim ele quer ela. Rosana fica sem entender nada das loucuras de Marco Antônio. Juliana conta para Paola que ela vai procurar Rosana para conversar. Afinal, ela é a mãe do filho do Mateu. Paola acha que ela não deveria ir lá. Ela tinha que seguir a vida dela com o Mateu e esquecer a Rosana. Juliana fala que agora ela não pode mais voltar atrás. Ela vai conversar com a Rosana. Paola conta para Juliana que Marco Antônio voltou de viagem de madrugada. Juliana fica mexida ao saber que Marco Antônio voltou, pensando que ele vai ser o mesmo homem gentil que ficava correndo atrás dela. Marco Antônio quer que a Rosana esqueça tudo de ruim que eles viveram. Rosana não esquece que ele devolveu ela para Gumercindo. Marco Antônio pede perdão por isso ter acontecido, lembrando ela que ela também errou em ter beijado Mateu. Rosana deixa claro que Mateu beijou ela porque estava com raiva por ela xingar ele. Marco Antônio deixa claro que ele não tinha como imaginar isso. Rosana pergunta para Marco Antônio o que ele quer com ela. Naquele exato momento, Marco Antônio torna a repetir para Rosana que ele quer ela. Rosana fica assustada ao escutar isso de Marco Antônio agora. E ele lembra a ela que a Juliana não ama ele e nem o Mateu ama ela, mas ele gosta demais dela. Rosana confessa para Marco Antônio que ela também gosta dele, afinal eles são dois infelizes. Marco Antônio acha que eles deveriam se conhecer melhor. Rosana deixa claro que ela não acredita mais no amor. Marco Antônio fala que nem ele acredita mais. Rosana não esconde o que pensa, falando na cara do Marco Antônio que ele está muito jogado e está dando nojo nela ver ele barbudo e mal cheiroso como Mateu. Marco Antônio deixa claro que mal cheiroso ele não está, porque ele tomou banho e se perfumou antes de vir falar com ela. Ele foi lá buscar ela porque ele quer ficar com ela para o resto da vida dele. Ele beija Rosana à força. Ela tenta se sair se fazendo de difícil, dizendo que ela não quer, mas Marco Antônio beija ela novamente. Hortência está tão feliz cuidando da filha dela. Dolores chega da rua e faz gracinha com a netinha dela. Hortência conta para Dolores que Amadeu vai construir um sobradinho para eles morarem. Dolores não gosta de saber que Amadeu quer levar Hortência para morar em outro local. Hortência pede para a mãe não ficar chateada porque o Amadeu quer morar com ela em outra casa. Dolores sabe que Amadeu comprou outros terrenos com o dinheiro da filha dela. Hortência deixa claro para a mãe que quando Amadeu terminar os sobradinhos, eles vão embora de lá. Dolores não quer ficar sem a filha e a neta. Hortência dá a ideia da mãe fechar a pensão e ir morar com eles. Dolores não gosta da ideia de ter que depender da filha e do genro. Hortência lembra a mãe que Amadeu não é igual ao Hernandes. Dolores fala que eles são iguaizinhos sim, porque o Amadeu já vai tirar ela de perto dela como o outro fez. Hortência tenta cortar logo o modo como a mãe está pensando porque senão não vai ter conversa. Dolores deixa claro que ela não quer conversar sobre isso. Ela quer morrer trabalhando na pensão dela. Hortência acha que a mãe deveria acabar com aquela pensão e ir morar com eles. Dolores afirma que não irá com eles, deixando a filha dela ir embora com Amadeu e a neta. Ela se aborrece e fala umas verdades na cara de Hortência, que ela não acredita no Amadeu, porque ele está ganhando dinheiro em cima do dinheiro do homem que ele matou. Resumindo, ela quis dizer para Hortência que Amadeu fez isso de propósito para usufruir do dinheiro de Hernandes. Hortência fica com raiva pelo modo como a mãe está falando de Amadeu. Dolores manda Amadeu não querer levar elas duas de lá. Marco Antônio tenta explicar para Rosana que ele quer refazer a vida dele com ela. Rosana não acredita na cara de pau do Marco Antônio depois do que ele fez aparecer lá para falar que ele quer voltar a morar com ela. Marco Antônio lembra a Rosana que ela não fugiu do beijo dele. Rosana dá a desculpa de que foi pega desprevenida. Ela não podia imaginar que ele tivesse esse jeito rude e atrevido. Marco Antônio pergunta se ele foi mais atrevido do que o Mateu. Rosana não responde essa pergunta dele. Somente fala que ela jamais poderia imaginar que ele fizesse isso. Marco Antônio deixa claro para Rosana que se ela for morar com ele, ele vai tratar ela assim para sempre. Rosana acha que é uma falta de respeito e manda ele não se atrever a fazer isso. Ele afirma que se atreve sim. Marco Antônio beija Rosana novamente. Ela fica olhando para ele sem ar. No fundo, ela gostou do atrevimento dele. Ele sorri para ela, sabendo que ele conseguiu mexer com ela.
Rosana não sabia que ele fosse tão louco. Marco Antônio fala que nem ele sabia que ele era louco assim. Ele beija Rosana novamente e ela aceita o beijo dele. Gumercindo tem uma conversa sincera com Bartolo e ele confessa que ele não foi feliz com o casamento das filhas dele. Uma se casou com o filho do Altino, que ficou doido antes de morrer. O Augusto nunca deu valor nos cafezais que herdou do pai. E a outra casou com o italiano Matteo. Ele sinceramente não sabe qual das duas foi mais infeliz. Bartolo chama a atenção de Gumercindo por ele estar falando isso. Gumercindo sabe que nenhuma das duas foi feliz. Ele conta que Angélica não é mais feliz com Augusto depois dele ter vendido as fazendas do Altino. Bartolo pede para Gumercindo não ficar se martirizando pelas filhas dele. Ele lembra a Gumercindo que o Augusto ajudou ele com a venda das fazendas dele. Gumercindo confessa que foi uma vergonha para ele ter aceitado o dinheiro de um genro dele. Bartolo deixa claro para Gumercindo que ele não está gostando de ver ele tão amargurado desse jeito. Gumercindo fala que parece castigo que ele está passando. Francesco está feliz porque mais uma pessoa pagou ele. Antenor faz de propósito. Quando Josué sobe no coche, ele chama ele pelo nome verdadeiro dele, Josué Medeiros, perguntando para onde eles vão agora. Josué fica espantado por Antenor conhecer ele e pede para ele repetir como foi que ele chamou ele. Antenor repete Senhor Josué Medeiros. Afinal, esse é o nome do patrão dele. Josué fica curioso para saber como Antenor ficou sabendo o nome verdadeiro dele. Antenor conta que já fez um serviço para o pai dele, indo atrás de um negro fujão que trabalhava para ele. Josué pergunta para Antenor se ele chegou a conhecer o pai dele. Antenor fala que sim, e viu ele quando ele era pequeno. Josué fica preocupado por mais uma pessoa conhecer o verdadeiro nome dele. Marco Antônio chega em casa todo contente, parece um adolescente depois de ter beijado Rosana. Ele fala que já que a Juliana não quer ele, e sim o italiano dela, ele não tem mais o porquê ficar sofrendo por ela. Ele sorri novamente pensando em Rosana. Angélica fica de boca aberta ao saber tudo o que o Marco Antônio fez e queria com a Rosana. Rosana repete que Marco Antônio beijou ela brutalmente, contra a vontade dela, claro. Angélica, com cara de santa, parece que tem um fogo. Ela fala para Rosana que parece que ela gostou da brutalidade de Marco Antônio. Rosana tem a cara de pau de mentir para a irmã, ao dizer que não gostou nem um pouco dos modos do Marco Antônio, que só faltou o cheiro de suor para ele se parecer com o italiano dela. Angélica, que é apaixonada por Matteo também, suspira ao pensar que Marco Antônio só faltou estar fedorento que nem o Matteo. Rosana, com uma cara alegre, confessa que ela não conhecia esse lado do Marco Antônio. Angélica não é burra. Ela sabe que a irmã está mentindo quando disse que não gostou do comportamento do Marco Antônio, mas na verdade ela foi encantada com esse novo Marco Antônio que voltou de viagem. Rosana se finge de santa para a irmã, mandando ela não falar bobagens. Angélica, como tem um fogo, fala para a irmã que ela sabe que o comportamento de Marco Antônio mexeu com as entranhas dela. Rosana fica chocada ao ver a irmã dela falando um monte de imoralidade. Angélica pergunta por que ela não pode falar em imoralidade e se ela vai ter a coragem de falar na cara dela que ela não gostou da brutalidade do Marco Antônio. Afinal de contas, ela acabou de confessar que para o Marco Antônio parecer o Matteo só faltou o cheiro. Rosana percebe que Angélica não está normal, e Angélica lembra a Rosana que foi por causa do cheiro de suor do Matteo que ela se perdeu na vida. Rosana fala para a irmã que ela continua falando bobagem. Angélica sabe que Rosana gosta de brutalidade. Rosana conta para a Angélica que o Marco Antônio quer voltar a morar com ela. Angélica dá a maior força para que isso aconteça. Ela só quer ver a irmã feliz. Rosana está pensando como ela vai falar isso para o Gumercindo. Angélica sorri para a irmã, gostando de ver que ela vai voltar para o Marco Antônio. Janete está tão feliz com seu amado Josué que ela até confessa para Luísa que ela está se sentindo uma dona de casa. Luísa conta que ela e Antônia já perceberam como ela está feliz com Josué. Afinal de contas, até café ela leva na cama para ele. Janete está muito feliz graças ao Josué. Luísa fala de propósito o nome de Josué Medeiros para ver se Janete nota, falando que ele parece ser muito fiel para ela. Janete nem percebe como Luísa chamou Josué. Luísa torna a falar o nome de Josué Medeiros, dizendo que ele parece ser o melhor dos maridos para ela. Janete agora que percebeu como Luísa chamou Josué. Ela pede para Luísa repetir como foi que ela chamou o marido dela. É para ela repetir o nome dele.
Luísa repete afirmando que o nome de Josué é Josué Medeiros. Ela, para provocar, fala que o nome dele é Josué Medeiros Filho, perguntando para Janete se ela não sabia disso. Janete repreende Luísa, deixando claro que o nome do marido dela não é esse. Luísa debocha de Janete, falando que os documentos do Josué estão errados então. Janete pergunta como ela está sabendo disso. Luísa conta que viu os documentos de Josué na maleta que ele mesmo tomou das mãos dela no dia que ela e Antônia foram fazer a mudança dele, quando ela resolveu colocá-lo dentro de casa. Janete fica curiosa para saber onde está essa maleta. Luísa afirma que Josué retirou a maleta da casa e a levou para outro canto. A última vez que ela viu a maleta foi nesse dia. Ela deixa claro para Janete que ela só abriu a maleta para ver se não tinha roupa para lavar. Janete, já nervosa ao saber que está sendo enganada, pergunta para Luísa o que mais ela viu na maleta. Luísa fala que tinha os documentos de Josué, a certidão de nascimento dele e o atestado de óbito do pai dele, e outras coisas. Janete fica curiosa para saber como se chamava o pai de Josué. E ela fala que se o nome do Josué é Medeiros Filho, como é que o pai dele poderia se chamar? Janete fica sem chão ao saber que o nome do pai de Josué era Josué Medeiros. Luísa fala que é esse o nome que estava no atestado de óbito. Janete fica sem chão porque ela conhece toda essa história. Luísa conta que o pai de Josué morreu com ferimento à bala na cabeça. Janete fica chocada pois ela se lembra do pai de Josué. Luísa pergunta para a patroa se ela está se sentindo mal. Janete pede para ficar sozinha porque ela precisa pensar. Luísa percebe que ela não deveria ter falado nada para Janete. Janete fala que ela fez bem sim e implora para ela deixá-la sozinha. Luísa pede perdão e sai. Janete fica arrasada por estar sendo enganada pelo filho de Josué Medeiros. Antônia gosta de saber que Luísa contou a verdade para Janete. E Luísa afirma que ela só contou porque ela não conseguiu mais ver Janete sendo enganada pelo Josué. Antônia se questiona por que Luísa está fazendo isso agora, se ela sempre odiou a Janete. Luísa deixa claro que fez isso para se vingar de Josué, que a rejeitou. Antônia tem certeza que Luísa ia toda noite bater na porta de Josué agora. E Luísa conta que Josué sempre colocou ela para fora do quarto. Marco Antônio chega novamente para assumir seu posto na casa bancária do pai dele. Francesco está muito feliz ao ver o filho no trabalho de novo. Marco Antônio, como um filho mimado, ele sorri para o pai dele. Francesco quer saber por Marco Antônio como foi a viagem dele para Manaus. Marco Antônio decepciona Francesco ao falar que a borracha não é tudo o que eles esperavam. Ele viu de perto a árvore da borracha e como eles fazem para extrair ela. É um trabalho quase primitivo. Francesco fica interessado em saber por que o filho falou que não era como eles esperavam. Marco Antônio conta que existem os barões da borracha, e eles têm tanto dinheiro que eles acendem os charutos dele com notas de valores altos. Francesco fica chocado como alguém pode acender charuto com dinheiro. Marco Antônio fala que foi as histórias que ele escutou por lá. Francesco fala que o filho não precisa dizer mais nada e pede para eles esquecer essa história. Ele fala para o filho que ele passou muito perrengue enquanto ele estava viajando. Marco Antônio fica preocupado e pede para o pai contar o que foi que aconteceu. Francesco conta que as fábricas dele faliram e que ele teve que fechar o banco para não falir ele de vez. Marco Antônio fica chocado com o que o pai está contando para ele. Josué conta para Antenor por que ele se aproximou de Janete. Antenor fala que esse negócio dele não ser cocheiro ele pôde perceber de longe. Ele só não sabia que ele era filho do barão do café Josué Medeiros. Josué fala para Antenor que o faro dele de capitão do mato ainda está funcionando. Antenor conta para Josué que depois que ele saiu bêbado da mansão, ele começou a falar um monte de coisas no coche a caminho de casa. Então ele juntou as coisas e descobriu quem ele era. E ele também lembrava dele quando era criança. Josué deixa claro para Antenor que Janete ainda não pode saber o nome verdadeiro dele. Antenor sabe que Josué deu nome falso para Janete. Josué afirma que ele deu o mesmo. Antenor pergunta o que ele quer fazer com a Janete. Josué pergunta para Antenor se ele sabe como foi a morte do pai dele. Antenor conta que sabe que o pai dele se matou. Josué conta que o pai dele se matou porque ele foi roubado pelo pai de Janete. Antenor percebe o que Josué quer com Janete agora.